Mais umzinho aqui, ó. Calcule a área de um losango cujas diagonais medem 6 centímetros e 10 centímetros. Então vamos ver aqui. Losango. Agora eu vou traçar as diagonais. Isso aqui vale 6, isso aqui vale 10. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui em vermelho. Essa parte vermelha vale 6, tá? E essa parte aqui vale 10. Mas eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa. No losango, as diagonais cortam-se ao meio. Meio a meio, tá? Então, esse pedaço é 5, esse pedaço é 5. 5, 5. E outra coisa. No losango, as diagonais são perpendiculares. Então, se você olhar bem para esse triângulo aqui, ó. Tcharam! Isso aqui é um triângulo que tem uma base 6 e uma altura 5. Então, quanto é a área desse triângulo aqui? 6 vezes 5 sobre 2. Que vai dar 15. Qual é a unidade? Centímetros quadrados. Esse outro aqui é igual, a mesma coisa. Tcharam! Ó, base 6, altura 5 sobre 2. Então, isso aqui vai dar 15 centímetros quadrados também. Então, no meio dessa bagunça toda, eu fiquei com 15 mais 15, 30 centímetros quadrados é a área desse losango. Nós vamos agora começar a falar em volumes. E volume não é volume de polígono, é volume de coisas que estão no espaço, coisas tridimensionais. Volume de sólidos geométricos. Então a gente tem que conhecer alguns sólidos geométricos. Olha só. Isso aqui parece até um brinquedo, né? Olha só, esse sólido geométrico aqui, ele se chama cilindro. Esse aqui é o cubo. Então vou escrever aqui. Esse aqui é um cubo. Isso aqui é um cilindro. Esse outro grandão aqui é um cubo também. Esse aqui se chama prisma. Esse aqui é outro cilindro. Esse aqui é um tipo de prisma também, mas ele recebe um nome especial. Esse aqui também é. O nome disso aqui é paralelepípedo. Paralelepípedo retângulo. É o formato da caixa, né? Aquele formato de caixa é um paralelepípedo retângulo. Então, isso aqui é um paralelepípedo retângulo. Esse aqui também é um paralelepípedo. Opa, desculpa. Esse aqui é um paralelepípedo retângulo. Esse aqui é um prisma. É um prisma de base triangular. Esse aqui também é um prisma. Isso aqui é esfera. Isso aqui se chama cone. Isso aqui é uma pirâmide. Aqui é uma outra pirâmide. Isso aqui é a metade de uma esfera, né? Uma esfera cortada ao meio, é uma semi-esfera. Já tá bom? Nós vamos estudar aqui os volumes, as formas para calcular o volume do cubo e do paralelepípedo retângulo. Só essas duas. Porque os outros sólidos geométricos, eles têm fórmulas mais complicadas. Isso aqui só é estudado mais tarde no 9º ano e às vezes até no ensino médio, tá? Então nós só vamos estudar o volume do cubo e o volume do paralelepípedo retângulo. Eu estou mostrando novamente aqui duas figurinhas de pirâmides, tá? Olha, isso aqui é uma pirâmide, isso aqui é uma pirâmide. Qual é a diferença entre essas duas pirâmides? A diferença é que essa pirâmide aqui, a base dela é um triângulo. E aqui, a base dessa outra pirâmide é um quadrado. Então a gente chama isso aqui de pirâmide de base triangular. Isso aqui é chamado de pirâmide de base quadrangular. Você, na verdade, pode ter base com qualquer número de lados. Você pode ter aqui 6 lados. Pega um hexágono e pega um ponto e liga todo mundo. Você fez, então, uma pirâmide de base hexagonal. Mas as pirâmides que aparecem com maior frequência são essas duas aqui. A pirâmide de base triangular também é chamada de tetraedro. Tetraedro. Não vamos estudar volumes dessas pirâmides aqui, porque as fórmulas são complexas para o 6º ano. Bom, esse aqui é um sólido geométrico muito importante, que é o cubo. Ele é formado por 6 quadrados.
Então você pega 6 quadrados de lado A. Esse lado A é chamado a aresta do cubo, aresta. Então todo mundo aqui vale A. Então esse lado vale A, todo mundo aqui. Todas as arestas valem A. E todos os ângulos aqui são ângulos retos. Ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto, reto. Então são 6 quadrados que você junta, tá? E todas as arestas valem A. Se eu quisesse calcular a área total desse cubo, que se chama área lateral, é só você ver cada face dele. Cada face é um quadrado, né? Quantas faces tem? São 6. 1, 2, 3 está do outro lado, 4 está do outro lado, a de cima e a de baixo. São 6 faces. Então a área é 6 vezes a área do quadrado. Quanto é a área do quadrado? A2. A ao quadrado. Então a área lateral de um cubo é 6 vezes A ao quadrado. E o volume é A elevado ao cubo. Para você saber o volume de um cubo, é só você pegar a aresta e elevar o cubo. Por exemplo, se a aresta vale 2, o volume vale 8, que é 2 ao cubo, né? Se a aresta vale 5, o volume dá 125, porque é 5 ao cubo. Então, assim que a gente calcula. O paralelepípedo retângulo, ele é o famoso formato da caixa, né? Ele é formado por 6 retângulos. Ele tem uma medida A, uma medida B e uma medida C. Então ele é formado por 6 retângulos. Tem um retângulo aqui que tem lados A e C. E tem outro igualzinho aqui do outro lado, no lado oposto. Ele tem um retângulo que tem lados A e B. E ele tem igualzinho lá atrás. Aquele lá de trás, ó, ele também tem lados A e B. E ele tem um retângulo que está aqui deitado, ó, que tem lados B e C. Esse aqui de cima é igualzinho a ele. Também tem lados C aqui e B aqui. Tá bom? Se eu quisesse calcular a área, é só pegar a área desses 6 retângulos e somar. Isso aqui vai dar A vezes B, 2 vezes. A vezes C 2 vezes. E B vezes C 2 vezes. Porque é de 2 em 2. Então isso aqui é a fórmula que me dá a área lateral. A área total, né? Do paralelepípedo retângulo. E o volume, para você achar o volume, é só você multiplicar largura vezes comprimento vezes altura. Multiplica as 3 dimensões. A vezes B vezes C. Então, são fórmulas simples de utilizar e a gente tem que conhecer bem essas fórmulas. A área não cai muito em prova não, tá? Mas o volume é muito pedido. Então essas aqui são as fórmulas dos volumes do cubo e do paralelepípedo retângulo. Para achar o volume do cubo é só você pegar a aresta e elevá-la ao cubo. Para achar o volume do paralelepípedo retângulo é só você pegar as 3 arestas e multiplicar. Multiplica as 3, você vai ter aí a fórmula do volume do paralelepípedo. Então, para você achar o volume de uma caixa d'água, uma caixa d'água tem medidas tal, tal e tal. Qual é o volume? Quantos litros de água tem lá dentro? Então, um tanque com capacidade de tantos litros, tem altura não sei o que. Então, a gente vai jogar com essas duas formulinhas aqui, que são fórmulas bem fáceis. E agora, o último conceito de geometria que nós vamos apresentar é razão entre volumes. O que acontece com o volume de um cubo quando a gente dobra a sua aresta? Então aqui a gente tem um cubo de aresta 1 e temos um outro cubo de aresta 2. O que será que acontece com o volume? Será que o volume desse aqui é o dobro do volume desse? Olha só, o volume desse cubo é 1 vezes 1 vezes 1. Seria 1 metro quadrado, 1 metro cúbico, por exemplo, tá? Agora, esse aqui, o volume dele é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Então, olha só que interessante. Quando você dobra a aresta, o volume ele fica 8 vezes maior. Então, vezes 8. Tudo que você faz com a medida da aresta aqui, o volume vai ficar ao cubo. Se você multiplicar por 10, o volume vai ser multiplicado por 1000, que é 10 vezes 10 vezes 10. Se você multiplicar por 5, o volume vai ficar multiplicado por 125, que é 5 vezes 5 vezes 5. E o que acontece com a área? Olha só, a área lateral aqui é 6, porque são 6 quadrados de lado 1. Esse aqui, a área lateral é 24, porque são 6 quadrados de lado 4, né? Então, o que aconteceu com a área? A área ficou multiplicada por 4. Então, tudo que você faz com o comprimento, a área vai ficar ao quadrado do que você multiplicou. E o volume vai ficar ao cubo daquilo que você multiplicou. Então presta bastante atenção nisso aqui. Isso aqui cai de vez em quando em prova.